Irmãos, amém? Vamos dar início à nossa escola bíblica, nesse segundo período, nesse segundo grupo. Vamos colocar em pé? Será projetado o hino de número 255. Em nome de Jesus, dou início a mais uma escola bíblica com o hino já mencionado, 255. Pela fé que uma vez foi entregue ao Santo, que nos vem por Jesus e nos seca o pranto, pode o crente sem ter nenhum espanto prosseguir nas pisadas do Senhor, nas tristezas, nas lutas, na dor. Recorriam ao caro Jesus, a vitória lhes dava o Senhor, pelo sangue vertido na cruz. Os cristãos foram por tribunais julgados, nas prisões inocentes à força lançados, e de seus bens terrestres despojados, mais alegres seguiram ao Senhor. Nas tristezas, nas lutas, na dor, recorriam ao caro Jesus, a vitória lhes dava o Senhor, pelo sangue vertido na cruz. Peregrinos os santos no mundo andavam, nas cavernas da terra se refugiavam, e ali reunidos celebravam a Jesus, seu amado Salvador. Nas tristezas, nas lutas, na dor, percorriam ao caro Jesus, a vitória lhes dava o Senhor, pelo sangue vertido na cruz. Pela fé que nós crentes sempre devemos nos firmar em Jesus, e assim venceremos, e um dia no céu encontraremos os fiéis que amaram o Senhor. Lá no céu não teremos mais dor, e o pranto ali há de findar, quando perto do nosso Senhor nossa vida, enfim, repousar. Glórias a Deus. Nossa leitura nesta manhã, 1 Pedro, será projetado, capítulo 3, versículo 15. Vamos ler todos em conjunto? Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Glórias a Deus. Mediante esse versículo, vamos nós em agradecimento, por mais uma semana e por essa também escola bíblica, de joelhos dobrados, orarmos ao nosso Deus. Deus Pai, Criador dos céus e da terra, nós louvamos a Ti, meu Deus, e engrandecemos o Teu nome por tudo que o Senhor tens feito, tens dado, colocado sobre as nossas vidas. Obrigado, Deus, por mais uma semana que o Senhor nos concedeu, por esta oportunidade de estarmos aqui na Tua casa, engrandecendo, exaltando o Senhor, e também neste momento compartilhando aquilo que foi estudado, meu Deus, ao longo dessa semana. Uma semana difícil, uma semana de trabalho, uma semana, Senhor, também de vitórias, que o Senhor esteve e está conosco, nos sustentando, nos amparando, e apesar de todas as dificuldades, aqui estamos para bendizer, Senhor, e a Tua palavra nos diz
também se aqui chegamos é porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, nos amparado, Deus. Cuida de nós, cuida da Tua igreja, neste momento no qual nós estaremos estudando a Tua palavra, que possamos ter entendimento, Senhor, daquilo que o Senhor nos preparou, meu Pai. Faça-se presente, cuida da Tua igreja, cuida, Senhor, das nossas famílias, dos nossos familiares, esteja presente sobre cada um de nós, que saiamos daqui renovados, cheios do Teu Espírito Santo, Senhor, e principalmente, Senhor, conhecedor de Deus da Tua palavra. Eu louvo a Ti, Senhor, e entrego a minha vida, a vida de cada irmão, cada pai, mãe, filho que aqui está. A Tua igreja neste momento se prostra, meu Deus, mediante o Teu trono, ao trono da graça, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus, né, irmãos? Novamente, a paz do Senhor a todos. Hoje é um sábado que nós iniciamos uma série de lições, né? Uma nova série de lições. E a gente tem algumas novidades, né? Claro, né? Eu vou ir falando ao longo da lição, mas a primeira delas: quem tem aqui entre 12 e 18 anos? Levanta a mão. Então vocês podem se levantar e vai lá para o fundo, que o Tiago está esperando vocês lá. Todos vocês, entre 12 e 18. Maísa, eu vou pedir para o seu noivo ir junto. Pode ser? Para não deixar ele sozinho aqui, né? Aí vai com ele, ok? João também, João Guilherme. Todos vocês de 12 a 18 anos. Essa é uma lição, irmãos, que é uma ideia isso do diácono, né, Estevão Tiago, de que por ser uma lição que vai ter essa necessidade de debater um pouco mais, e as dúvidas que nós vamos estudar são dúvidas que eles têm, que você tem, que eu tenho, e aqui dentro provavelmente eles não iriam falar. Então o Tiago, né, juntamente com a Natália, falou: por que a gente não faz uma classe lá? Não é a classe dos jovens, viu, jovens? Não fiquem bravos conosco, tá? Não é a classe dos jovens, é uma classe mais específica para tratar esses temas. Amém? Vamos então iniciar nosso estudo. No primeiro grupo, a gente falou bastante, né? Houve um debate muito bacana e eu gostaria muito de pedir a colaboração de todos vocês, tá? Teria aqui a ajuda repassada, né, Elias? Para o nosso irmão Elias. Então, você que for responder, levanta a sua mão, Elias vai até você, tá? Para que a gente possa ouvir e ouvir bem. Amém? Então, assim, ó, essa lição, ela vai tratar sobre o quê? Respostas bíblicas a perguntas difíceis, né? Estudo sobre apologética cristã, né? Então, você que não tem a lição aí, ó, lembra, toda a semana a gente passa lá, né, o áudio, né? Nessa primeira lição foi disponibilizado o PDF, mas é só nessa. A gente não tem autorização para ficar disponibilizando, tá? Porque veio da geral. E através disso, através do próprio áudio, que é a leitura da lição, você também estuda. Então estuda, irmão. Vocês vão entender o quanto é importante isso daí. E essa primeira lição nós vamos tratar exatamente sobre a apologética, né? Que, se ela é mesmo importante, o que é apologética, o que é isso, que palavra difícil, né? Muitas vezes você olha ali e fala assim, mas que é isso, né? Que palavra que é essa, que coisa que é essa? Só que se nós não entendermos o que é apologética, nós não vamos entender o restante do conteúdo das 12 últimas lições que nós vamos estudar. Então, por isso, exatamente sobre isso é que nós trataremos neste momento, né, o que é apologética. E até fala aqui no comentário, né, que ela é baseada lá em grande parte do autor da carta de Judas. Tem certeza que existe uma verdade com base no qual os cristãos, ou seja, eu e você, nós devemos se balizar, a nossa vida, né? Esta é uma certeza importante a ser colocada, especialmente diante do quê? Do pluralismo, né, presente em grande parte do mundo ocidental. Ou seja, é um padrão, né?
várias crenças, né? Ele acredita ali, a Júnia acredita nisso, o Levi acredita naquilo, o Luana acredita naquele outro, eu acredito nisso e tudo está muito bem. E na verdade não é isso. Não é isso que a Bíblia retrata ou a Bíblia fala. E aí nós vamos entrar, olha lá, olha o objetivo da lição: explicar o significado da apologética, os exemplos encontrados na Bíblia e a necessidade atual dos discípulos de Jesus de defenderem a fé cristã. Quem são os discípulos de Jesus, irmãos? Porque quando a gente fala de discípulos de Jesus, a gente lembra de quem? Vai lembrar de Pedro, né? É sempre lá atrás. Mas quem são os discípulos de Jesus, além deles? Quem, igreja? Nós somos discípulos, então essa lição é para nós. Aí vem o texto básico que nós já lemos, né? Mas antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. E aí um pouco do comentário, né, do início, da introdução, olha lá, ó. Esta série de lições, respostas bíblicas e a perguntas difíceis, estudos sobre a apologética cristã, ela é tão importante, ela é muito importante, como eu disse, em um momento em que as pessoas só querem ouvir o que convém, conforme está lá em 2 Timóteo 4,3. E é necessário, por causa disso, reforçar o conhecimento da verdade de Deus, né? Então, o mundo que a gente está vivendo é um mundo assim, a minha verdade é a verdade, pronto, né? A gente está vivendo num contexto disso, e eu sempre falo que a gente passa por um problema, irmãos, nós cristãos, de que em grande parte nós não estamos conseguindo oferecer, na verdade, um entendimento ou uma defesa necessária em cima do Evangelho. Isso não está existindo. Então, é um momento que, como nós, né, acabamos de ler, as pessoas só querem ouvir o que convém. A gente ouve muito isso quando a gente vai fazer treinamento, participar ou fazer mesmo o próprio treinamento de vendas, né? Quando a gente vai falar sobre vendas, é isso, olha, um dos pontos principais para o vendedor: ouça para depois você formular o que precisa fazer. E muitas vezes é isso, a gente fala, mas na hora de ouvir a gente não ouve, ou a gente ouve e não fala nada. Então assim, só ouve o que convém, entrou, saiu. Esse é um problema muito sério, e não é só para essa geração. Nós vamos também falar sobre essas questões das gerações nas perguntas, né? E com certeza vocês também já ouviram algumas frases, né? Deus não precisa de advogado. Já ouviram essa frase? Outra frase: a verdade se defende por si mesma. Ou seja, o Elias está falando assim mesmo, então deixa ele. Se ele acha que isso daí é verdade, então ele vai continuar achando. Está errado, irmãos. Está errado. Outro ponto, e isso é muito crítico, né? Não julgueis, somente nas redes sociais. Não, você está julgando, aí a palavra do Senhor fala para você não julgar. Está errado isso. Claro, não estou falando aqui porque a gente tem que ficar falando da vida dos irmãos, não é esse sentido. Mas existe uma verdade que ela precisa ser dita. Outro ponto, inclusive num louvor muito lindo, né, que a gente não canta aqui, mas existe o louvor: ninguém explica a Deus. Já pensou, Rogério? Será que não, irmãos? Será que não? Ninguém explica a Deus. Será que não? Tem essas e outras frases, né? Eu sempre até falei no outro grupo aqui, que desde lá os primórdios, não vou falar desde quando eu era pequeno, porque pequeno ainda eu sou, mas quando eu era mais novo, né, de que a gente sempre ouve grandes questões, assim, às vezes fazia uma pergunta e a gente estava com uma grande dúvida, né, você ali, criança tal, fala assim, chegar lá no céu você pergunta para Deus. Às vezes a gente responde desse jeito, né? Então você está com dúvida? Não, faz o seguinte, lá no céu você chega lá, você pergunta para Deus que Ele vai te responder. Está certo? Será que está certo esse zelo, né, do que a gente muitas vezes se coloca? Na verdade não. Por isso que nós vamos tratar sobre a apologética e entender
se ela realmente é importante. Será que ela é importante para o contexto atual, para o momento atual, né? Do mesmo jeito, será que ela foi importante nos tempos, né, passados, na igreja primitiva, ou na época dos profetas, enfim. Então nós vamos entender o significado, nós vamos falar sobre o incentivo e também sobre essa questão da atualidade. Amém? Vamos para as perguntas. Não vou adentrar muito, inclusive, falar sobre o que é apologética, porque já é a primeira pergunta. Então, essa lição ela vai tratar, conforme as outras, de 2 pontos, né? O primeiro delas é entender voltado sobre a fé cristã, e o segundo ponto, defendendo a fé cristã. Existem algumas questões, né, até que eu falei assim, por causa desse estudo, apologética, sobre a existência de Deus, o problema do mal, né, porque muitas vezes tem gente que pergunta, mas é claro que o mal existe, Deus criou o mal, será que é isso mesmo, irmãos? Né? A origem do universo, a exclusividade do cristianismo, né? Então são muitas perguntas que nós, ao longo desse trimestre, nós vamos responder, estudar e entender. Agora veja bem, isso que nós vamos tratar hoje, como eu defendo algo, irmão, se eu não estudo? Vocês concordam comigo que não tem regra? Qual que é a regra? Eu só defendo algo, muito bem defendido, a partir do momento que eu estudo, correto? Ou não? Eu estou falando besteira aqui, irmãos. Você, Luciano, né, Alessandra, são 2 dentistas. Vocês só conseguem defender a profissão de vocês porque vocês estudaram, correto? Claudecir, cientista da computação, só consegue defender porque estudou, correto? Professores, enfim, aqui, jornalistas, né? Enfim, como é que eu vou defender a palavra se eu não estudo? Então, irmãos, coloque na sua agenda para fazer o estudo, é importante. Nós falamos isso no primeiro, nós vamos falar novamente. É importante que nós façamos o estudo da nossa palavra para podermos compartilhar aqui. Então vamos lá. Primeira pergunta. Utilizando o item 1, defina com suas palavras o que é apologética e quem pode utilizá-la. Quem poderia responder para a gente? O que é apologética? Parece ser um bicho de 7 cabeças essa palavrinha, né? Mas ela não é. Quem pode utilizá-la? Presbítero Claudecir. A paz do Senhor, os irmãos. Graças a Deus poder estar mais uma vez com os irmãos aqui, né? Alguns dias aí ausente aí. Mas como alguns aí já estudaram aí a parte de teologia, né? Ou alguns teólogos que somos aqui também, a apologética é exatamente a questão de você estudar a defesa do Evangelho, né? E para responder exatamente essa pergunta, eu quero até usar de um exemplo, né, que eu vi essa semana, de um youtuber que eu gosto muito dele, que é o Vagnão. Para quem não conhece o Vagnão no YouTube, né, procure ele lá, você vai gostar da defesa que ele faz do Evangelho. E ele fez uma defesa muito interessante do pastor André Valadão, né, que às vezes a gente questiona muito aí as outras teologias, a questão nem é essa. O que eu quero tratar aqui é exatamente sobre a defesa, né, que ele faz ali, quando o pastor André Valadão, que é uma pessoa muito mais conhecida, muito mais famosa no Brasil, e ele, de repente, no Instagram dele, foi questionado sobre 2 jovens que estavam na igreja e os 2 estavam tendo um caso, né, os 2 estavam vivendo juntos, né, dois rapazes, né, e ele fez uma defesa ali no Instagram, falando que a igreja não é lugar de quem é homossexual. Pela defesa do Evangelho, a igreja não é um lugar para isso. E, consequentemente, ele foi atacado, né, ferozmente nas redes sociais, aí pela própria mídia, né, como um todo. Só que aí, quando você olha a palavra de Deus, você olha o que a apologética fala exatamente sobre defesa do Evangelho, é isso. É falar a verdade. Você estuda a palavra de Deus e ali
você encontra aquilo que nós conhecemos como verdade. E essa verdade, ela não tem duas verdades, ela tem só uma verdade. Então a apologética, ela cuida de olhar aquilo que nós entendemos como doutrina, dada por Deus, e como nós já contemplamos, que é imutável ao longo do tempo. Ela não muda de acordo com as pessoas, ela não muda de acordo com as gerações que vão vindo. A doutrina verdadeira, cristã, pregada por Cristo, ao qual Ele foi morto numa cruz do Calvário para nos dar a salvação, só é uma. 2000 anos depois continua sendo a mesma. Não existe mudança de doutrina só porque os tempos não são mais aqueles de 2000 anos atrás. Continua sendo a única doutrina. E a apologética cuida exatamente de nós olharmos, estudarmos, analisarmos a palavra de Deus e ali encontrarmos o que é a verdade explícita da vontade de Deus. Ou seja, a vontade de Deus, e ele deixa isso bem explícito, que ele é sim amor para todo mundo, mas ele não aceita o pecado. E consequentemente, se ele não aceita o pecado, nós precisamos estudar a palavra de Deus para entender o que está lá dentro, falando o que é pecado e o que não é pecado. O que é aceito por Deus e o que não é aceito por Deus. E isso continua existindo, o que não é aceito por Deus, continua existindo desde a fundação do mundo. Até hoje vai continuar sendo. O que ele não aceita, e vai continuar até o dia em que ele vier para buscar a sua igreja. Então a apologética, ela cuida praticamente disso, né? Eu usei aqui um exemplo prático para nós entendermos. É estudarmos a doutrina, entender o estudo da doutrina cristã e fazermos a defesa imutável da vontade de Deus para com todos nós e com a sua igreja. Como exemplo prático, irmãos, é simples. Então, assim, o que é apologética? É eu estar em um local que tem lá uma carne que a gente não come, a carne de porco, e aí, até falo o comentário, ó, é defender tanto racional como intelectual. Eu sou racional, nós somos racionais, de que aquela carne nós não comemos, correto? Então a pessoa, eu vou falar, olha, essa carne eu não como. Em grande parte, a pessoa, elas perguntam o porquê, aí entro intelectualmente. Aí sim, olha, eu vou explicar, olha, não como. Em grande parte, quando entra num assunto mais complexo ou mais complicado, que em grande parte nós costumamos fazer? Alguém fez uma pergunta muito difícil para a gente. O que nós costumamos fazer? Em grande parte, a maioria, não vou dizer que é todos. Eu vou pedir ajuda dos universitários. Não, espera aí que eu vou chamar o pastor para fazer o estudo com você. Vou chamar os presbíteros, vou chamar os diáconos, vou chamar o irmão que conhece, não é isso? Aí quem pode utilizá-la, que é a segunda parte da pergunta? O presbítero até falou isso, Claudecir. Quem pode utilizá-la? É só os consagrados, irmão? É só o pastor? É todos nós devemos utilizá-la. Por isso que essa primeira lição que nós estamos estudando está falando exatamente sobre apologética. Que aí nós vamos adentrar nos pontos cruciais e dúvidas cruciais que estão nas outras 12 lições. Vocês entendem? Então, por isso que é importante nós entendermos. Esse exemplo que eu trouxe da comida aqui, ficou claro para vocês o que é apologética? Alguém tem alguma dúvida? Senão nós vamos permanecer nessa pergunta. Alguém tem alguma dúvida sobre porque quando a gente fala apologética, pensa que é um bicho de 4 cabeças. E não é, de 7, né? 4 não, de 7. E não é. Ficou entendido para a igreja o que é apologética? Amém, irmãos? Então vamos prosseguir. Pergunta número 2. Vamos lá, ó. Ela está no segundo item. E o segundo item eles vão falar de 3 personagens. Vai falar de Paulo, vai falar de Pedro e vai falar de Judas. No primeiro momento, nessa pergunta, nós vamos falar apenas de 2. Comente com a classe sobre os incentivos apologéticos dados por Paulo, lá em 1 Timóteo 1, 3 a 7,
e Pedro, 1 Pedro 3,15, o que esses personagens, o que eles nos orientam a fazer diante de falsos ensinamentos e falsos mestres. Quem se habilita a responder para a gente? Presbítero Luciano. Pai do Senhor, irmãos, é interessante como é que começa a primeira carta de Paulo ao Timóteo, pedindo para que ele fique lá em Éfeso. Falou: te roguei para que fique em Éfeso, para que advertires a alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas, ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificações de Deus, que consiste na fé, assim o faça agora. Ora, o firmamento do mandamento é o amor, de um coração puro, de uma boa consciência, de uma fé não fingida. Dos que, desviando-se, alguns se entregam a vã contendas, querendo ser doutores da lei, que não entendem nem o que dizem, nem o que afirmam, sabendo, porém, que a lei é boa, se alguém dela usa legitimamente. Depois ali a gente vai ver aqui o texto lá de 1 Pedro 3,15, que ele vai falar: antes santificai a Cristo como Senhor de vosso coração, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. É legal a razão da esperança, né? Eu gosto muito quando a Bíblia trata com dualidade de sentimentos, né? Porque a esperança, às vezes, ela é muito longe da razão, né? E ele fala a razão da esperança. A nossa esperança, a nossa fé, ela tem que ser uma fé racional. Eu sempre canso de falar lá, o pessoal lá no fundo fala assim: a gente não pode ter uma fé alienada. O que é ter uma fé alienada? É falar assim, eu acredito nisso. Aí alguém chega e fala assim: mas por que você acredita? Porque a minha igreja fala que é assim. Ou então porque o meu pastor falou que é desse jeito. Porque o meu pastor não come isso, eu não como. Porque o meu pastor faz isso, eu não faço. Porque o meu pastor faz assim, eu faço. Isso é ter uma fé alienada. A gente não pode. A base da nossa fé é a palavra de Deus. A base da nossa fé é Jesus Cristo. E a gente tem que estar firmado nisso. E a gente tem que estar, não é de agora, né, que a Bíblia e os líderes da igreja incentivam as pessoas a alimentar essa esperança racional, de entender o que é a fé que você professa e aquilo que você acredita. Não é de hoje. A gente vê lá Pedro, a gente vê Paulo, a gente vê no outro texto lá do comentário Judas, alimentando essa determinação da gente conseguir defender aquilo que a gente acredita, baseado na palavra de Deus. E aí, claro, a gente vai falar isso durante todo o estudo, que a gente, para defender, precisa conhecer. O que a gente precisa fazer? O que eles orientam diante de falsos ensinamentos e falsos mestres? Defender a verdade, né? Na outra pergunta fala quem pode utilizá-la, né? E é incrível como a gente olha eles defendendo lá, como foi escrito há 2000 anos atrás, mas eu acho que nunca foi tão próprio da nossa época, da nossa geração, a gente, diante de falsos ensinamentos e falsos mestres, fazer apologia da nossa fé. Infelizmente hoje a gente tem muito acesso, eu falo infelizmente, né, entre aspas, porque poderia ser felizmente, né, deveria ser felizmente, mas infelizmente a gente tem muito acesso à informação, e a grande maioria dessa informação é falsa. O mundo inteiro preocupado em tratar de fake news, da maneira como isso tem afetado o mundo na política, na saúde, e não é diferente na fé. Fake news, falsos mestres, falsos profetas, falsos ensinamentos, eles são muito mais, chegam muito mais rápido à tela do nosso celular, à tela do nosso computador, do que a verdade. E se a gente que conhece a verdade não fizer apologia daquilo que a gente acredita, não fizer apologia da nossa fé, não fizer apologia do que é a verdade da palavra de Deus, todo esse esforço, né, de homens e mulheres que trouxeram a verdade até nos dias de hoje, ele corre o risco sério de se perder.
É lógico, a gente crê na ação do Espírito Santo, que nunca deixou que isso acontecesse, mas a ação do Espírito Santo é na nossa vida. Se o Espírito Santo, ele vai agir na sua vida para que você abra a boca, e aí sim, diante de falsos ensinamentos e falsos mestres, você se levante e fale a verdade, né? Então, não é de hoje que tem incentivado, mas eu acho que é importantíssimo essa lição de hoje, da igreja, estimular cada um de nós, diante de uma mentira, diante de um falso ensinamento, diante de um falso profeta, a gente se levantar e defender a verdade da palavra de Deus. Exatamente isso, Luciano. Um exemplo que eu trouxe aqui, eu vou trazer novamente, eu peguei até minha filha, né, a Sara. E não é só ela, você que é pai, você vai saber, e muitas vezes nós também. A gente vive uma geração, que é uma geração de muita informação. Vocês percebem? É uma geração, é um momento de muita informação, só que é de pouco conhecimento, né? Até complementar o que o Luciano falou, é de pouco conhecimento. Quando eu falei da Sara, minha filha, é isso, ela tem 9 anos. Qualquer dúvida que ela tem, em 1 minuto, irmãos, ela acessa a internet, está lá, tem a informação, mas tem o conhecimento? Não tem. Não tem. E não é ela tem 9, eu tenho 40. Entendeu? E aí, será que eu também não sou assim? Será que a minha geração não está assim? Por isso que aí eu reforço isso que o Luciano falou. Essa lição ela vem num momento próprio, um momento extraordinário, para que nós realmente possamos estudar e entender. A gente precisa estudar, né? Para quê? Para combater isso, esses falsos mestres, falsos profetas, né? Impedir essas doutrinas falsas de serem propagadas, porque isso, irmãos, foi colocado em nós. A gente fica só nisso, é só fulano, é só cicrano, vai com a verdade dele, não, né? Paulo, como assim foi dito, tanto Paulo como Pedro está falando, olha, é para impedirmos, aí a gente fica, né, não vou entrar na discussão, não vou ficar na minha, não, é para impedir também, tá? Então a gente tem que tomar esse zelo, e claro, de estarmos sempre preparados para essa defesa. Vamos para a terceira pergunta? Olha o que diz, aí a outra parte, né, do item 2, Judas escreve sobre os cristãos batalharem pela fé entregue aos santos, que está lá em Judas 1:3, então, qual é o significado do termo fé e da palavra entregue, de acordo com o escritor, conforme também está lá explicado, né, na última parte do item 2. Quem poderia responder isso para a gente? Qual é o significado desse termo? São dois termos, são significados importantíssimos, tanto a parte da fé como da palavra, né? Entregue, para nós entendermos bem esse contexto. Quem poderia responder para a gente? Presbítero Claudecir? Se ninguém se habilitar, eu falo. Vai ficar na jogadinha? Vai ficar eu e o Luciano aqui. Mas o próprio texto do autor lá da lição, ele fala, né, que sobre o livro de Judas. Pessoalmente, eu gosto muito do livro de Judas. Tem um livro, inclusive, que trata, é um livro tão pequeno, né, ali, e ao mesmo tempo que transmite um conteúdo extremamente importante para nós como cristãos. E nessa questão da fé, né, o próprio autor coloca aqui que ele se refere ao conjunto de crenças, né, que fazem parte do cristianismo bíblico. Então, quando você lê ali em Judas, né, que ele faz não só a defesa, né, sobre a questão de que nós, como crentes, ou nós como aqueles que aceitaram a Cristo como seu Salvador, precisamos defender de forma não assim, superficial. Porque lá, inclusive, ele cita um exemplo lá em Judas, que ele fala exatamente nós vamos tratar isso nas próximas perguntas ali, né? Do falso evangelho que vem e
e que eles são como ondas, né? Lá fala sobre como se fosse uma estrela cadente que faz aquele show, né? Aparece no céu, risca, mas depois morre e acaba lá no final. Então, nós, como aqueles que aceitaram a Cristo como seu Salvador, precisamos entender que estamos em um mundo no qual nós não podemos nos calar. E o que mais está acontecendo é que nós estamos nos calando diante de um politicamente correto, né? Nós não queremos ofender, né? Não queremos ultrapassar a barreira do politicamente correto e, consequentemente, resguardamos a nossa fé. E Judas vai exatamente ao contrário, ele ensina exatamente ao contrário. Não que ele está incentivando o confrontamento, né? A briga, não é isso que ele está aqui falando. Ele está falando de que nós temos que defender, sim, a nossa fé, quando de alguma forma ela for contraditada, ou houver ali um contraditório, ou houver então alguém deturpando a palavra de Deus, nós temos que entrar e defender a fé, que é a razão bíblica dada a nós como cristãos. Então, este entregue, quando ele fala ali do entregue, quer dizer, nós crendo em Cristo como nosso Salvador, nos foi então entregue, nós aceitamos esse evangelho verdadeiro, e não podemos de forma nenhuma nos recusar a defender ele, quando de alguma forma ele for contraditado na nossa frente, ou diante de nós, ou quando nós formos questionados, né? Você citou o exemplo aí da abstinência. Se nós formos questionados sobre a abstinência, precisamos estar preparados para defender. E aí eu já falei algumas vezes aqui que nós como cristãos temos uma dificuldade muito grande, porque nós percebemos claramente o medo que nós temos de defender o evangelho. A maioria das pessoas, a maioria de nós aqui, infelizmente, não estamos preparados, por exemplo, para passar um curso bíblico. Se um vizinho teu pedir um curso bíblico para você, o que você faz? Você corre lá no pé do pastor, dos presbíteros, porque você não se sente preparado para defender a fé a qual você julga estar aqui na igreja o tempo todo ouvindo. Nós somos assim, tá? Isso vai soar assim como uma crítica para nós como promessistas, para que nós entendamos isso. Nós precisamos saber nos empenharmos em estudarmos mais da palavra de Deus, para então podermos defender muito bem esta fé que nos foi entregue. Nós como santos podemos defender a verdade cristã, a qual a igreja tem na sua doutrina, e nós deveríamos ter como salvos pelo Senhor Jesus Cristo. Presbítero Luciano. Só falar rapidinho, que eu queria só, quando eu vejo essa batalhar pela fé entregue aos santos, né, eu queria pedir licença para os irmãos para citar o Homem-Aranha, né? O Homem-Aranha, ele fala que com grande poder vem grande responsabilidade, né? Então, essa fé que nos foi entregue é poderosa, irmãos. Essa fé não é brincadeira, é algo poderoso que nos leva à salvação em Jesus Cristo. É algo assim que é grandioso, e essa fé que nos foi entregue, ela cria em nós uma responsabilidade enorme. Às vezes a gente quer só desfrutar dos direitos da palavra de Deus, né? A gente gosta de desfrutar dos direitos, e isso é normal, né, no mundo. Eu nunca vi ninguém lutando pelos seus deveres, né? Nenhuma manifestação pelos deveres. Pelos direitos, todo mundo a gente vê se manifestando pelos direitos, e deve se manifestar, deve buscar seus direitos, mas junto com os direitos vem os deveres, e é dever daquele que recebeu a fé, do santo que recebeu a fé, batalhar por essa palavra, né? Então, com grande poder vem grande responsabilidade, né? Já com Jesus Célia, né? E lembrar assim, né, irmãos, que essa fé que ela foi entregue, ela não foi a fé entregue lá para aquela igreja primitiva, ou para essa geração contemporânea, que é isso que nós vamos falar na próxima pergunta, mas ela não foi entregue para uma ou outra geração, ela foi entregue para o povo de Deus. Então, assim, não existe uma verdade da igreja primitiva, ou uma verdade lá dos profetas, e uma verdade desse tempo atual, que a igreja contemporânea é isso, esse tempo atual.
Não existe, é uma verdade só. Então por isso que fala, é passado de geração para geração. É isso que está falando lá o texto. É defender e transmitir isso de geração a geração. Não é assim não, é uma fé, uma verdade que foi lá naquela época, antes de Cristo, depois lá. Tanto é, se isso fosse, o que tinha acontecido com Noé? Só uma parte, né, que tinha morrido. Não, é uma verdade só entra você e sua família tal, quem acreditar na arca e pronto. Vocês entendem? Então, temos que entender isso, é para todas as gerações. Diaconisa Juscelia? Aqui a gente vê a situação de vivência da gente defender a fé. Quando fala batalhar você está numa guerra. Você está disposto a dar a sua vida por amor da palavra de Deus? De se expor? A gente viu lá, os apóstolos morreram por causa dessa palavra, né? E aqui, eu recentemente tive um debate, porque assim, tem-se muito aí que fala da questão negra, da questão racial, e aí da cultura racial, que é Umbanda, que é Candomblé, que é aquelas religião lá da África, e aí eles fundamentam que lá na época, que está na Bíblia, né? Então assim, uma chefe do RH da onde eu trabalho, postou lá, tipo debochando, que achava um absurdo negro ser cristão, por conta disso, daquilo e daquilo outro. Aí eu fui lá e postei também, né, que eu não vou, não tem como, aí fui lá e postei. Eles fundamentam que lá, quando o pai de cão bebeu e expôs a sua nudez, os seus filhos foram lá, uns acolheram o pai e o cão ficou rindo. E dali começou a questão do racismo, porque é lá da África, né, dos negros, e ali vem toda uma situação, por isso que vem uma questão de inferiorização racial aí, e dentro disso vem todos os deuses da África, que é da parte de cão. E aí querem colocar isso até hoje. E aí eu entrei falando que não. Que com a questão, falei bem claro para com a questão de santo. Por que os outros irmãos de cão seriam mais santos do que cão, porque fez aquilo? Porque essa questão de direitos, de um ser inferior e outro ser superior, da onde que eles tirou isso? Porque para Deus todos os homens são iguais. Hoje, se a gente pegar apóstolo Paulo, que foi o missionário, que fez a palavra de Deus, se você colocar ele perto de Hitler e observar a santidade de Hitler e de Paulo, você vai ver uma distância. Mas se você colocar Jesus e Hitler e Paulo vai estar do lado de Hitler. Por quê? Porque ele só vai ser santo o dia que ele recebeu o corpo glorioso do Senhor Jesus, através da fé e daquilo que ele debateu. E nós não temos um outro Deus a não ser Jesus Cristo. Coloquei lá bem claro que os outros eram fábulas, né, fábulas humanas. Eu vou perder minha salvação por causa de fábulas humanas, de pessoas que não têm conhecimento de Deus nem da palavra. E postei vários textos bíblicos. Então, assim, tem que ser fundamentado. Tem muitas pessoas que é cristã e é negra e não sabe nem de onde que saiu essa inferiorização. E aí vai debater isso aqui, não é nem um estudo bíblico, é questão teológica mesmo. E com pessoas que têm conhecimento. Então, assim, se você não conhecer aquilo que você diz que crê, fica difícil você debater e você até morrer por conta disso, né? Senão você vai estar falando bestagem e ainda vai expor dúvidas do Evangelho. Quando você põe, debate, coloca tudinho, as pessoas vão entendendo, porque as pessoas de fora elas não conhecem. Agora, se você que professa a fé em Cristo Jesus, você tem dever de conhecer. E isso através de ler a palavra de Deus, fazer associações históricas para poder defender. Amém, né, irmãos? Vamos para a quarta pergunta? Nós entendemos então o que é apologética, quem pode utilizá-la. Aí nós buscamos lá, né, através da Bíblia, tanto Paulo como Pedro, como Judas, falando da importância que eles usaram isso para nós usarmos. Aí fala, a quarta pergunta, comente sobre a importância e a necessidade da apologética para os cristãos atuais, né? Os cristãos contemporâneos. Como os temas que foram estudados ajudam na vida cristã, né? Então, se você ler uma parte lá do meio do item 3, quase no final, assim, fala lá sobre alguns pontos, que nós vamos estudar, inclusive, né? Eu não sei vocês, mas quando eu peguei essa lição, eu já li
quase umas 5, 6 já para frente, porque assim, são temas muito importantes. Aí nós vamos falar sobre a fé e a ciência são inimigas, precisamos mesmo de uma igreja, Jesus é mais que um simples homem. Veja bem, Jesus é mais que um simples homem, para vocês, né? É só a pessoa que zerou o calendário, né? Então, será que é só um simples homem mesmo? Deus é truculento no Antigo Testamento? Então, aí vem essa pergunta, né? Será que é importante a gente estar estudando isso mesmo, irmãos? Será que é importante? Quem poderia responder? Vai nos ajudar isso na nossa vida? Quem poderia responder para a gente essa pergunta? Silvia. Bom, irmãos, a paz do Senhor. Seria bem se eu queria mais dar um testemunho a respeito da lição, né? Que essa lição dessa semana ela foi meio que um tapa na minha cara, dizendo assim, né? Então, por isso a importância de realmente a gente estudar, porque às vezes a gente se depara com situações que realmente nos encurralam. Vai te deixar numa situação, se você falar assim, eu falo, eu não falo, o que eu faço, né? Então, a importância realmente de estudar para os dias atuais que, querendo ou não, está ficando cada vez pior, de você conseguir colocar no coração, não é nem a gente que coloca, é o Espírito Santo, mas de você levar a palavra de uma certa forma, que o Espírito Santo tenha uma maneira de agir ali, né? Você conseguir, então, por isso o motivo do conhecimento. Eu mesmo queria dar um testemunho em relação ao porquê é importante, porque eu tenho no meu Facebook um ex-pastor, que foi meu pastor, e ele fez uma postagem esses dias, de um texto bíblico. E eu li aquele texto bíblico, pensei, mas esse texto bíblico não está querendo dizer isso. Aí eu fui puxar o contexto, fui lá, abri a Bíblia e fui puxar desde o início, né? E a gente vê que é só um texto fora do contexto. E eu fiquei com muita vontade de fazer o comentário, de esticar o assunto, de defender o assunto, mas infelizmente eu não fiz. Por quê? Porque era um ex-pastor meu, eu não quis criar nenhum tipo de situação constrangedora entre nós dois, e porque já em si, quando você sai, já não fica muito legal mesmo, né? Já existe convivência, né? Essa convivência que já não existe mais, mas que assim, a gente se encontra, a gente conversa, a gente tem um respeito, né? Mas eu não quis criar esse né, desconforto entre nós dois. E aí, quando eu, vendo a lição, eu falei, nossa, eu não fiz correto, porque o correto, porque você vê lá, quando a pessoa posta, aí agrada um monte de gente, porque é coisa agradável você ouvir. Você falar que você vai ser rico, que você vai falar que você tem prosperidade, que você vai... É o que todo mundo mais quer ouvir, né? E aí você vê que as pessoas compartilham, você vai ler os comentários, aí todo mundo, né? Nossa, amém, recebo, não sei o que, não sei o que. Mas aí você pega o contexto completo, você vê que não é aquilo o sentido da situação. E eu simplesmente não defendi aquilo que eu acreditava. E aí hoje, a gente estudando a palavra, estando junto, estando na igreja, vindo participar, a gente percebe aonde que a gente está errando. E daí serve para que a gente, nas próximas situações, a gente tenha mais coragem, né, de defender o evangelho que a gente realmente acredita. E se fundamentando, que nem a irmã falou, né, igual todos falou, a gente tem que realmente estudar para se fundamentar, né. Eu trabalho com uma pessoa que me questiona o tempo todo sobre o evangelho, e eu tento, né, de alguma forma. Só que eu também já cheguei a falar para ele, olha, se você não abrir o coração para estudar a palavra de uma maneira aberta, com o coração aberto, dificilmente eu vou conseguir te atender, né? Porque muitas vezes falta isso, as pessoas também abrir o coração, querer aprender, né? Querem mais defender apenas aquilo que acredita. Mas era isso que eu queria dizer, em relação a eu ter me acovardado realmente para não criar nenhum tipo de desconforto com uma pessoa.
A gente tem que entender o seguinte, irmãos, ó o que fala Mateus 24 e 24. Jesus profetizando: surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Ó 1 João 4:1, que é um dos versículos também citado. João alertando: não deem crédito a qualquer espírito, mas provém os espíritos para ver se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído do mundo afora. Essa profetização, né, que Jesus fez aqui, foi para a época dele, irmãos? Foi ou não foi? Não foi. Foi para a nossa época. Por isso que a pergunta está falando. Olha, é para nós. Não que não tinha, tá? Não que não tinha. Mas é muito mais hoje. É muito mais hoje. O que a Silvia acabou de dizer. Né? O ex-pastor que estava lá colocando coisas. Cara, um ex-pastor. O cara já foi. Deveria entender, né, da palavra, né, Silvia? Deveria entender. Então, assim, isso é importante para nós. Ah, entendi. É um ex-pastor seu, entendi. Ok. E como esses temas, eles ajudam, né? Vamos lá, como que esses temas ajudam? Que nós vamos estudar agora nas outras 12, irmãos. Como que ajuda eu e você? Como que vai ajudar eu e você, esses temas que nós vamos estudar? Que eu até citei aqui antes, né? Fé e ciência são inimigas, Deus é bom, né? Deus é bom no Novo Testamento, mas no Velho era ruim, que muitas vezes nos traz essa pergunta, né? Aí outras perguntas que nós não vamos tratar mais assim. Tudo foi criado, né? As minhas filhas foi criada de uma junção, eu e minha esposa, tal, né? Você também, eu também fui. Quem criou Deus? Na limitação nossa é isso, algo tem que partir de um ponto. Então quem criou Deus? Vocês entendem a necessidade dessa lição, quanto ela é importante para responder essas perguntas? Mas veja bem, e eu entendo, né, vocês responderam, não, porque é o Espírito Santo que vai dar. Eu sei, irmãos, a gente tem que entender que nada que nós estudamos, só tecnicamente não vai resolver. Mas aí é como a Silvia disse, se eu também não me predispor a estudar, a correr atrás, a ler, o Espírito Santo não ajuda. Ele não vai, Deus, o Espírito Santo não bate ele bate na porta, mas quem abre é a gente. Então temos que estudar, tá? Rapidamente, Diácono Juscelia. Sim. Mas Jesus não é filho? Por que ele é Deus? Ele não foi criado por Deus? Então são perguntas assim que, se não tiver o conteúdo bíblico, não vai responder, né? Então, assim, Jesus é Deus? É Deus. Ele foi criado por Deus Pai? Não. Ele sempre existiu. E aí tem que estar provando na Bíblia. E com fundamentos, né? É isso aí, é Bíblia, tem que ter fundamento. Amém? Vamos então agora para o segundo item. Nosso horário já praticamente em cima. Apologética é importante para o aprofundamento da fé. Então nós vamos entrar no ponto que é de defender agora, né, a fé. Olha a pergunta 5, ela é muito pessoal. Consegue notar em você falta de conhecimento ou necessidade de se aprofundar em algum tema relacionado à fé cristã? O que seria mais urgente? Quem poderia responder isso daí para a gente? É pessoal, mas a gente pode compartilhar. No início você comentou sobre abstinência, né? Essa lição ela veio falar muito assim comigo em vários aspectos dos pontos doutrinários nossos, né? Eu tenho conhecimento, eu creio, eu tenho a fé, mas nem sempre o intelecto de dizer aonde exatamente está na Bíblia. Então, por exemplo, eu tenho várias pessoas que me questionam sobre a abstinência. Eu falo que é bíblico, que está na Bíblia. Eu conto a história, mas eu não consigo provar sem parar para analisar. Deixa eu ali pegar o meu caderninho e olhar onde que está escrito. Então, isso tem que estar muito claro na nossa cabeça, né? A gente precisa saber aonde está o nosso fundamento na Bíblia, né? Então, eu entendo que para mim o mais urgente é examinar as Escrituras
e como a própria Bíblia diz, né, que isso fique guardado na minha mente, né, que a minha mente seja o meu HD de busca mesmo, para conseguir dizer exatamente onde estão os pontos que a gente crê, que eu creio, né? Então, eu vejo que é uma necessidade de aprofundamento mesmo na fé, né? Não ser algo tão superficial. Exatamente, né? Eu também, né? A minha resposta, ó, eu consigo sim, né? Consegue notar em falta? Eu consigo. No meu caso, eu separo 2 pontos aqui. Entender melhor a graça. Eu estou falando de mim. Entender melhor a graça, porque a gente muitas vezes não entende o que é a graça de Cristo. O presbítero Luciano fala isso muito nas mensagens dele, nas palavras. E é verdade, irmãos, a gente não entende o que é a graça, sabe? E a gente precisa, no meu caso, eu preciso estudar. E o outro ponto é sobre o Apocalipse, né? Porque muita gente fica nessa, no meu caso, né? Como é que é esse Apocalipse? Que parte que vai ser? Onde é que foi? Onde é que começa? Onde é que se inicia? Já aconteceu? Já não aconteceu? Isso é falta de procurar, né? É o que a Dani está falando, isso é falta de procurar, né? Então a gente precisa entender, né? Eu sempre lembro, quando a gente vai falar de sábado, vou pegar você novamente, viu, Luciano, presbítero. O Luciano, ele tem um estudo quando fala sobre sábado, que a gente não é propriamente entrando diretamente no sábado lá, não, ele começa a explicar lá de trás, né? Sobre a questão das 2 leis cerimoniais, tal, tudo certinho. E aí vai até chegar no sábado, né, que para a gente entender, ou para a pessoa entender. Não sei quem já fez, mas se você não fez ainda, peça para ele explicar, vocês vão ver o tanto que é legal. Não, que eu estou falando assim, peça para ele explicar para entender, mas é um bom exemplo, é verdade. Mas para você entender, mas porque é a linha, eu estou falando para ele explicar da linha que ele pega. Né? Porque se eu for explicar, eu explico, mas não do jeito da linha que ele pega. Que a linha que ele faz, eu acho que é muito bacana para a gente entender. É nesse sentido. A outra lá vai falar sobre a apologética, é importante para influenciarmos a cultura. Aí fala lá, né? A história, só volta um pouquinho. A história caminhou e no século XXI a igreja necessita de cristãos que se envolvam no ministério apologético. Há demandas a serem enfrentadas e discípulos precisam de profundidade bíblica e reflexão teológica. Aceita o desafio? Né? Deus pode ganhar muito através de você, conforme Efésios 4,15. Aí vem a pergunta: quais são os maiores problemas e demandas que, em sua opinião, a igreja deva combater e às quais deve oferecer respostas nestes tempos? Como você pode cooperar nesta batalha de fé? Quem poderia responder isso? Novamente, muito pessoal, mas a gente pode compartilhar. Vamos lá então. Temos alguns problemas, irmãos? E demandas aqui Vamos falar da nossa igreja aqui, vou falar de Rondonópolis, então. Igreja Central. Temos alguns problemas e demandas que, vamos falar do conjunto agora, a nossa opinião, pode ser combatida para oferecer resposta neste tempo? Temos ou não temos? Luciano? Eu acho assim que a maior demanda que aí eu vou falar de igreja cristã, né, do cristianismo, de Jesus Cristo, que eu acho que se a gente fugir, a gente está errado, né? O nosso foco tem que ser sempre Cristo, a gente é uma igreja cristocêntrica, e eu acho que a maior demanda e o maior problema que a gente tem no mundo hoje, e que a gente talvez não esteja pronto para enfrentar, é a questão da pós-modernidade, onde não existe uma verdade absoluta, né? Lá no começo da lição ele fala a respeito disso, que não existe uma verdade absoluta, que tudo é relativo, que você tem a sua verdade, eu tenho a minha verdade, e todas as verdades são verdades, né? É aquela história de que todos os caminhos levam a Deus, né? E isso não é verdade, né? A Bíblia vai falar de maneira muito clara que Jesus Cristo é o caminho, e sem Ele ninguém verá a Deus.
E a gente, às vezes, tem uma dificuldade em apontar isso como uma verdade absoluta, num mundo onde que as verdades não são mais absolutas. A Bíblia, e eu encontro muita gente falando isso, que fala assim, que a Bíblia ela é interpretativa, que, ou seja, você lê, você entende uma coisa, e aquilo que você entendeu é a tua verdade. Eu leio, eu entendo outra coisa, e aquilo que eu interpretei é a verdade. É Deus falando comigo, é Deus falando com ele, e todas as verdades são verdades. Isso não é verdade, né? Então, esse eu acho que é o maior problema, a maior demanda que a gente tem de afirmar hoje que só existe uma verdade, né? Só existe uma verdade, e é a verdade da palavra de Deus. Então, não sei, no tempo que a gente vive hoje, né, nesse mundo pós-moderno, eu acho que essa é a maior demanda e o maior problema que a gente tem. Eu anotei 4 pontos aqui, ó. Um deles é exatamente isso, que todos os caminhos levam a Deus. Um outro que nós já até falamos, Jesus é mais do que um simples homem. Muitas vezes a gente ouve, né, não, Jesus é igual, né, compara lá, mesma linha, Gandhi, né, Madre Teresa Calcutá, a mesma linha, não, é um povo muito bom que passou. Não é, irmãos, não é. O outro que eu também coloquei, a soberania de Deus, né, o livre-arbítrio, né? Tem gente que não entende, gente, é difícil demais entender. Eu acho que é uma demanda que nós poderíamos também, e a questão que vem muito pegando a gente nesses últimos tempos, que é uma demanda importante. Precisamos mesmo de uma igreja, irmãos? Precisamos? Entendeu? Essas são algumas demandas que eu notei aqui. Então, assim, para cooperar, a gente pode cooperar com isso? Como a gente pode cooperar? O que nós estamos fazendo aqui nesse exato momento? Estudando a palavra de Deus. A gente começa a cooperar, estudando a palavra, entendendo a palavra, mas compartilhando a palavra. É isso que é importante. Não adianta também estudar, entender, ok, e não compartilhar, irmãos. E não estou falando aqui, agora é externo, tá? Não é interno aqui não, compartilhar, claro aqui, mas compartilhar também dentro do nosso externo. Ou melhor, no externo, fora disso. Por quê? Porque é importante, né? A gente realmente pontuar essa questão da nossa, né, do nosso estudo, né? E aí, terminando, né, até fala aqui, ó, que essas instruções que foram citadas, faladas, foram para os discípulos. Quem são esses discípulos que é citado aqui na lição? É Paulo? É Pedro lá? Irmãos? Somos nós. São esses discípulos, sou eu, é você. E entendermos que a apologética é de extrema relevância, pois com ela poderemos moldar a cultura, fortalecer os discípulos e, como eu disse, ganhar os incrédulos. Então, essa é a base importante. A gente precisa entender isso para que possamos pregar o Evangelho. Amém? Vamos. Eu queria, até antes de convidar aqui o ministro do dia, Tiago, acho que está vindo. Eu queria pedir aqui para a família Fernando de Paula, Viviane Figueiredo de Paula, a Eduarda e a Emanuele, só se colocarem em pé, são nossos irmãos, né? A gente já conhece, pai, diáconos, né? Que são os pais do Fernando, congregou muito tempo com a gente aqui, já tem algum tempo que os irmãos estão vendo, esses nossos irmãos também congregando com a gente, e a partir de hoje, né, oficialmente, a igreja aqui recebe, né, veio a carta de transferência, e nós louvamos pela vida de vocês, sejam bem-vindos, continuem sendo bem-vindos aqui ao nosso meio, e lembrar que essa igreja aqui conta, né, não só com a presença de vocês, mas com a contribuição que vocês têm dado sempre ao reino de Deus, tá? Louvo pela vida de vocês, muito obrigado, que possamos recebê-los, meu Deus, meus irmãos, em nome de Jesus. Amém? Obrigado, a palavra está com o ministro do dia. Vamos colocar em pé? Também estaremos fazendo o levantamento da nossa oferta. Palavra com o Tiago e após com a direção do dia e mensagem também,
diácono Alcemir. Diaconisa Juscelia. Eu que louvor. Oremos ao nosso Deus, irmãos. Soberano e eterno Deus, graças nós rendemos a Ti pela oportunidade que temos de estar na Tua presença aqui para cultuar e adorar o Teu nome na beleza da Tua santidade. Agradecemos também pela Tua palavra, que a Tua palavra ela possa ser guardada em nosso coração para não pecar contra Ti, mas que dia após dia venha a ser acrescida a fé no Teu nome, na Tua palavra, e que o Senhor nos dê desenvoltura, ânimo e vigor para defendê-la, em nome de Jesus. Que o Senhor também aceite as nossas ofertas como cheiro suave na Tua presença. Que o Senhor perdoe os nossos pecados e as nossas falhas, e sare as nossas enfermidades físicas, espirituais, emocionais. Que o Senhor abra das janelas dos céus e abençoe a toda a Tua igreja nesta manhã, para a glória do Teu reino. Se houver alguém desempregado, que o Senhor seja o seu provedor, e que na outra oportunidade tenha para ofertar a Tua casa, e que o Senhor aceite também o nosso louvor e a nossa adoração, porque digno és do nosso louvor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Deus Emmanuel.
Vamos colocar em pé, irmãos. Vou ler a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, no livro de Gálatas, no versículo 3. Gálatas 3, do 27 e no 28. Versículos 27 e 28. Todos que foram unidos com Cristo no batismo se revestiram de Cristo, e não há mais judeu nem gentil, escravo nem livre, nem homem nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. Aqui a gente vê o retrato da igreja de Deus. O retrato como Deus planejou o seu povo. Como Deus, Ele não vê de forma segmentada. Deus planeja um povo unido. Não interessa se você é escravo ou se você é livre. Para Deus não importa se você é homem, mulher. Para Deus não interessa se você é grego, judeu, gentil, rondonopolitano, nicaragüense. Para Deus não interessa de onde você é. Deus viu um povo só. Dentro da igreja de Deus não pode existir o machismo, nem o feminismo, e nem o racismo, nenhum desses ismos, né? Não tem diferenciação. Deus viu um povo só. E o que une esse povo de forma tão louca e maravilhosa? Se não for o Espírito Santo de Deus, que coloca no nosso coração a esperança que nós temos. E a gente vê a igreja de Deus se transformando depois do Pentecostes. A gente vê um Pedro diferente. A gente vê um Pedro que antes era um cara meio sem noção, um cara meio acovardado, às vezes, em algumas situações. E agora, com o Espírito Santo, Pedro sai pregando para multidões com uma coragem, com uma profundidade. E é esse que Deus planeja para nós. Um relacionamento com o seu povo, sem distinção. Um relacionamento de intimidade, que Ele quer dar através do Espírito Santo. Que nós possamos ter essa relação com Deus, como um povo único, que tem uma fé inabalável, e que tem uma esperança viva, para vivermos o que está em Apocalipse 19. Se você pedir pão para um pai, você acha que ele vai dar uma pedra no lugar? Se você pedir o Espírito Santo para Deus, você acha que Ele não te dá? A esperança que move a igreja é o que está aqui em Apocalipse 19, no verso 7. No verso 7 até e o 8. Alegremo-nos, exultemo-nos, e a Ele demos glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se preparou. Ela recebeu um vestido de linho mais fino, puro e branco. Essa é a esperança que move a igreja. Essa é a esperança que o Espírito Santo coloca no nosso coração. De um dia estarmos nessa relação de intimidade, como a noiva e o noivo, em um casamento, como nós e o nosso Criador, vivendo como um povo só, louvando eternamente a um Deus maravilhoso. Nosso povo, nossa vida, aviva-nos, Santo Espírito, desejamos. Aviva-nos.
só confio em ti. Aviva-me, aviva-me, Senhor. Cumpre o teu querer em todos nós. Cumpre o teu querer em mim. A teu trono nos chegamos. Aviva-nos neste instante, nesta hora. Aviva-nos, pois só
Paz do Senhor, a igreja. Nós vamos meditar a respeito do tema Amigos mais chegados que irmãos. Quero ler 1 Samuel, capítulo 18, e o versículo 1, para logo em seguida nós orarmos. 1 Samuel 18, apenas um versículo, versículo 1. Primeiro Samuel 18, 1. Vou ler na minha tradução aqui. Depois que o rei Saul e Davi terminaram sua conversa, Davi se encontrou com Jonatas, filho do rei, e houve desde logo um laço de grande amizade entre os dois. Vamos orar. Nosso Deus, Pai que estás nos céus, obrigado, Senhor, por esta oportunidade, por estarmos em Tua presença, por podermos desfrutar, Senhor, das Tuas bênçãos sobre as nossas vidas. Agora eis aqui, Senhor, a Tua palavra colocada diante de nós. Te pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor nos edifique, que a ação gloriosa do Espírito Santo de Deus fale aos nossos corações nessa manhã, e que possamos sair daqui, ó Deus, animados com a Tua obra, para fazermos a Tua obra e continuarmos pregando a Tua palavra. Nós oramos e te pedimos a Tua bênção, Senhor, sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem ficar à vontade, se assentar. Vou pedir licença para tirar a máscara aqui, que nós estamos num distanciamento que permite ficar sem a máscara aqui na frente. E o tema é esse que eu adiantei para vocês: amigos mais chegados que irmãos, baseado na história de Jonatas e Davi. Dois personagens bíblicos, Davi o mais conhecido, né, dos dois, o homem de Deus, o homem que venceu uma feroz batalha contra o gigante Golias. E logo depois, quando nós vemos ali, né, 1 Samuel capítulo 18 em diante, a história, ou a sequência da história de Davi, nós vamos ver que ali o rei Saul, né, Saul era quem reinava, né, sobre Israel naquela época, e o príncipe Jonatas, né, era filho de Saul, que foi esse jovem que teve ali uma grande amizade, muito importante com o Davi. Mas falando um pouco do que aconteceu com Davi, ele começa, depois que ele vence essa batalha com Golias, tem um episódio interessante na vida de Davi, que ele, depois de vencer ali a batalha contra os filisteus, está relatado lá em 1 Samuel 18, versículo 7 em diante, diz que as pessoas cantavam ao receber Davi, que Saul matou seus milhares e Davi matou seus 10 milhares. E diz que essa palavra do povo, né, enaltecendo ali a figura de Davi, ela causou um ciúmes, causou uma inveja no rei Saul. E Saul de repente falou assim: peraí, desse jeito daqui a um pouco vão colocá-lo como rei no meu lugar. E diz que a partir desse episódio houve, na realidade, vários fatos em que Saul, já não mais só sentindo ciúmes e inveja, mas agora arquitetando a morte de Davi. E daí Saul, ele próprio tenta matar Davi, né, lançando sobre Davi a sua lança ali, e depois ele começa a colocar Davi em várias situações para que Davi pudesse guerrear contra os filisteus, na esperança de que Davi fosse morto em batalha. E diz que ali no capítulo 19 de 1 Samuel, né, fala assim a palavra de Deus: então Saul insistiu com seus auxiliares de confiança e com seu filho Jonatas para matarem Davi. Mas Jonatas, devido à sua amizade com Davi, contou a Davi, os planos do seu pai. Amanhã de manhã, Jonatas preveniu Davi: você precisa encontrar um esconderijo nos campos. E esse fato aqui, relatado ali em 1 Samuel 19, eu acho bem interessante, porque é um momento em que um amigo, Jonatas, intervém na história do seu amigo.
Né, nós vivemos aí, como nós estudamos na lição, um momento em que cada um está cuidando da sua própria vida, né? Cada um parece que tem o direito de cuidar da sua vida, e você pode até ser meu amigo, mas cuida da tua vida que eu cuido da minha. Mas o exemplo bíblico de amizade, de união fraternal entre os irmãos, como nós vemos aqui neste exemplo de Jonatas e Davi, é que quando um amigo está passando por uma dificuldade, é papel nosso, até mesmo um papel por Deus ter nos colocado nessa posição de amigos, de nós ajudarmos uns aos outros. E olha que interessante, talvez Davi estava inconsciente de toda aquela situação, e se levanta Jonatas e fala: olha, amanhã de manhã você precisa fugir, você precisa encontrar um esconderijo. Sabe aquele amigo que muitas vezes já te aconselhou, que te chamou em uma hora especial da tua vida, e te trouxe uma palavra, muitas vezes de exortação, de ânimo, de prevenção, mas direcionando a tua vida? São pessoas que Deus coloca nas nossas vidas, e nós temos que louvar a Deus por isso, porque Deus cuida de nós através dos nossos amigos e dos nossos irmãos. E assim aconteceu ali na vida de Davi. Ele foi cuidado pelo seu amigo Jonatas, né? E aí, numa sequência da história, ainda Jonatas, vivendo ali aquela amizade que ele nutria por Davi, nós vamos ver que ele, além de ele nutrir a amizade, ele se coloca na intercessão também por Davi. E é também interessante, porque além de conversar, além de prevenir, além de aconselhar, ele intercede diante do rei Saul em favor do seu amigo. Ele corre até risco de vida, se você for analisar, porque depois, num dado momento da história, inclusive até mesmo o próprio Saul quer matar seu filho, porque ele tinha uma amizade com Davi. E Jonatas, ele se colocou na condição de intercessor. E eu entendo que talvez nós estejamos vivendo um momento em que nós estamos talvez experimentando bastante isso, né? Em função de todas as dificuldades que nós estamos vivendo no tempo presente, desse distanciamento, né, as dificuldades que nós estamos vivendo, né, em função de saúde, em função de tantos problemas que talvez nós estejamos vivendo, nós podemos, nesse tempo presente, assim como Jonatas intercedeu por Davi, orou por Davi, né, nesse sentido ali da intercessão, nós também devemos nos colocar em intercessão uns pelos outros, em oração uns pelos outros. Talvez é tempo de nós orarmos ainda mais, de nós buscarmos ainda mais uns pelos outros, pedindo para que Deus continue cuidando de mim e cuidando de você. E daí, quando nós chegamos ali no capítulo 20 de 1 Samuel, nós vamos ver o que para mim eu considero como um ponto alto do momento, ou da amizade desses dois homens de Deus, né? Diz que ali no 1 Samuel 20 e o versículo 8, fala assim: faça isto por mim, como irmão, pelo trato que fizemos na presença do Senhor. Eu acho muito interessante esse versículo, porque ele nos traz ao entendimento, nos traz à luz, a compreensão de que aquela amizade era uma amizade santa, uma amizade que foi construída e baseada na presença de Deus. E eu fico pensando, né, também a importância da nossa amizade que nós temos, da nossa união que nós temos fraternal em Cristo Jesus. E quando nós entendemos, né, que uma amizade como essa, de dois homens de Deus, ela foi constituída, foi estruturada pela presença de Deus, eu também posso crer, posso acreditar que no curso da minha história de vida, Deus colocou vocês na minha vida, Deus me colocou na vida de cada um de vocês, para nós cuidarmos uns dos outros. E isso é dom de Deus, isso é bênção de Deus, e nós temos motivos de sobra para louvarmos a Deus pelo fato de termos uns aos outros intercedendo e nós cuidando uns dos outros. Diz que aquela amizade deles, ela foi feita na presença do Senhor nosso Deus. E isso, ele avançou. Ali em 1 Samuel, no capítulo 20, ele relata que, né, Davi falando, eles conversando uns com o outro ali, né, no versículo 16, 1 Samuel 20,
e o versículo 16 diz: de modo que Jonatas fez um contrato com a família de Davi, e Davi jurou cumprir este contrato com uma terrível maldição contra si próprio e seus filhos, caso ele fosse infiel à sua promessa. Além de os dois nutrirem uma amizade, eles avançaram essa amizade para a família deles. Eles começaram a orar, a interceder, a cuidar uns dos outros e fazer a promessa de que um cuidaria da família do outro. E o príncipe Jonatas, embora tinha todas as evidências ali de que seu pai, ele queria matar Davi, mas ele estava incrédulo ainda. E teve num determinado momento, ali também relatado no capítulo 20, de que Jonatas compreende de que realmente Saul queria acabar com a vida de Davi, queria matar Davi. E daí, está relatado ali no capítulo 41 e 42, um momento também muito especial na vida desses dois homens de Deus. Diz que no momento em que Jonatas entende que Davi seria morto se ele não fugisse, ele encontra Davi. E naquele encontro seria a despedida dos dois, porque eles haveriam de se separar. Davi ia ter que fugir para um lugar muito mais longe. E olha que coisa interessante, capítulo 41 de 1 Samuel 20. Assim que o rapaz voltou, Davi saiu de onde estava escondido, perto da margem sul do campo. E ele e Jonatas se abraçaram e choraram muito, porque estavam se separando. E diz que a palavra de Deus diz que Davi não parava de chorar, ou chorou muito mais. E daí o versículo 42 fala: e disse Jonatas a Davi: vai-te em paz, e o que nós temos jurado, ambos em nome do Senhor, dizendo: o Senhor seja entre mim e ti, e entre a minha descendência e a tua descendência seja perpetuamente. E daí aqui, numa outra tradução que eu tenho aqui, o versículo 42 diz que Jonatas falou para Davi: coragem. Né? E daí ele fala: vai-te em paz. E eu acho esse um ponto importante também, porque tem hora que que Deus nos coloca na vida uns dos outros, para nós encorajarmos uns aos outros, para nós darmos uma palavra de ânimo. Diante de tantas dificuldades que, como eu falei, eu mencionei, nós estamos vivendo, talvez hoje é dia de uma renovação do nosso ânimo, das nossas forças espirituais na presença do Senhor. Deus tem nos dado vida, embora todas essas situações que nós estamos vivendo. Deus tem nos dado saúde, tem nos dado o vigor. E é motivo de nós erguermos as nossas cabeças, erguermos as nossas vozes em adoração a Deus por tudo aquilo que Deus tem feito por cada um de nós. É motivo de nós olharmos e termos realmente coragem, fé, de que tudo isso vai passar e que principalmente nós vamos continuar nos preparando até o grande dia da volta de nosso Senhor Jesus Cristo. E esse exemplo da amizade desses dois homens de Deus, eles servem como base para nós entendermos que o nosso amigo verdadeiro realmente é o Senhor nosso Deus, é o amigo que cuida de cada um de nós. O exemplo da história de uma amizade tão profunda, de uma amizade tão sincera como de Jonatas e Davi, nos faz entendermos a necessidade de nós vivermos uma verdadeira amizade com o Senhor nosso Deus. Porque o Deus que nós servimos, o Deus que nós cremos, é o Deus que permite relacionamento com Ele. É o Deus que quer que nós tenhamos uma profunda intimidade com Ele. Intimidade através da oração, intimidade através da consagração. O Deus que nós servimos é o Deus que cuida de nós, que nos amou tanto a ponto de entregar Jesus Cristo, seu Filho, pelos nossos pecados e pelas nossas vidas. E João capítulo 15, versículo 13 diz que ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. E foi isso que Deus fez por mim e por você. Ele entregou a sua própria vida por cada um de nós. E cabe a nós nutrirmos uma amizade sincera, efetiva, de intimidade dia após dia com esse Deus grandioso, que mudou o curso das nossas histórias, das nossas vidas, e que continua olhando por mim e por você. E esse talvez seja, quando nós pegamos os exemplos bíblicos dos homens e mulheres que tiveram uma verdadeira amizade, nós podemos olhar para o nosso Deus, o Deus que morreu por nós, o Deus que cuida de nós e que continua olhando para cada um de nós. E daí Deus nos permite que nós, como uma comunidade
divina e cristã, que nós possamos continuar cuidando uns dos outros. E isso não é só orientação, mas isso é um chamado de Deus para as nossas vidas. Nós vemos isso em 1 João, no capítulo 4, os versículos 11 e 12, diz que, amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. A forma que nós temos de continuarmos amando a Deus, de nos relacionando com Deus, é nós cuidarmos uns dos outros, continuarmos orando, intercedendo, exortando e vivendo um profundo relacionamento entre nós. Talvez no momento em que nós estamos vivendo agora de maior desafio na nossa fé e na nossa união, que nós possamos erguer os nossos olhos para Deus e que, acima de tudo, continuemos confiando no Senhor nosso Deus, nos apoiando uns dos outros, né? Que possamos talvez fazermos mais contatos, mesmo que não pessoal, mas através dos recursos que nós temos, e que nós possamos continuar olhando uns para os outros, cuidando uns dos outros, orando uns pelos outros, e que Deus possa continuar abençoando a nossa amizade na presença do Senhor. E que nós, como igreja do Senhor, possamos juntos continuarmos caminhando até o dia da volta do Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar em pé nesse instante? E eu quero abrir para os pedidos de oração. Nós temos aqui em nossas mãos alguns nomes que chegaram. O nosso irmão Genésio, né, o pai da diaconisa Rosa. Então vamos, como igreja, continuarmos intercedendo em favor dele, da sua saúde. Né, temos aqui também uma pessoa, Vanessa, que está adoentada. Chega aqui também o pedido para nós, vamos colocar nas nossas orações. A família do nosso irmão Josué, né, que está aí passando por um momento muito difícil, né, durante essa semana, a perda da mãe do Josué. E parece que também tem um irmão dele que está com Covid, né, e tem aí todo um quadro, um histórico familiar, né, com a dificuldade nessa doença. Então, cabe a nós, como igreja do Senhor, né, orarmos em favor da família do Josué também. Né, a nossa irmã Marilene, né, que perdeu seu esposo, né, o irmão Gaspar, vamos orar em favor dela também. E também está aqui registrado também, orarmos em favor do Armando também, né, que também chegou pedido de oração, que possamos interceder em favor do Armando e que Deus continue cuidando dele. Quero abrir para que os irmãos façam também os seus pedidos de oração. Caso alguém tenha algum pedido de oração, nós vamos apresentar diante do Senhor. Flávia, né? Flávia do Tropical. É o irmão do diácono Eberson, né, que está com Covid também. Vamos orar a favor dele. Diaconisa Dulce, né, pede oração em favor dela também, em favor da sua saúde. As famílias da semana, você lembra? Então, orar em favor das famílias vai depois ser colocado no grupo lá, né? Reforçado lá. Ok. Tá bom. Então, vamos com os nossos joelhos. Alessandra, diaconisa Alessandra. Tá bom. Vamos orar também. Por favor. Diante desses pedidos de orações que foram feitos, né, vamos orar, interceder e também agradecer pelo culto de hoje. Vamos com os nossos joelhos dobrados orarmos ao Senhor. Nosso Deus, Pai dos céus, obrigado, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor deu de estarmos em Sua presença, podermos erguer as nossas vozes em adoração ao Teu nome, podermos, ó Deus, desfrutarmos da Tua presença, diante da Tua palavra, Senhor, nós oramos, pedindo que o Senhor nos dirija, que o Senhor nos sustente. Que o Senhor continua, Senhor, derramando sobre as nossas vidas, Senhor, toda a sorte de bênçãos que o Senhor tem preparado para nós. Mas, ó Deus, também olhando para os pedidos de oração
Vamos ficar em pé, meus irmãos. Vamos continuar lembrando também de orarmos, de intercedermos em favor dos nossos irmãos que não estão podendo vir aos cultos, né? Fazendo parte dos grupos de risco e estão impossibilitados de louvar a Deus, de ter esse privilégio como nós estamos tendo nessa manhã de cultuar a Deus, mas que Deus possa continuar tomando conta, cuidando de cada um deles, que onde eles estejam lá também eles recebam a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o Senhor possa continuar edificando, firmando a fé de cada um deles na presença do Senhor. Convido o presbítero Claudecir para que venha à frente, nós vamos despedir então com a bênção apostólica em nome de Jesus.